Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Graça e paz, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, nossa palavra do Senhor em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos é um livro, um evangelho pequeno, né, com expressão mais apurada, mais entendida, um pouco mais fácil de entender, né? João Marcos, ele foi um dos discípulos após Cristo, né, também, acompanhou Paulo e Barnabé nas batalhas, nas lutas, no evangelho, no evangelismo, nas missões, e conseguiram, né, ganhar almas para Jesus. Marcos capítulo 5, verso de número 22, 23 e 35 e 36. Só que vou ler o 21 também para que nós possamos entrar na história. Amém? 21 diz assim, vamos começar do 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele lhe pediu com insistência: a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, que ela seja salva e viva. Jesus, 24, Jesus foi com ele. Vamos ler agora o 35 e 36. Diz assim o 35 e o 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu, porque incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, apenas creia. Não tenhas medo, apenas creia. Se você veio hoje sentindo medo de alguma coisa, apenas creia. Amém? Tema para essa palavra de hoje: o que nos leva a procurar Jesus. O que nos leva a procurar Jesus. O que você veio fazer hoje aqui, irmão? O que nós viemos fazer aqui hoje? Se o nosso intuito é Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, nós temos que procurar Jesus, né? A ideia é essa. O Evangelho é para isso, buscar Jesus. Amém? No capítulo 5 de Marcos, Jesus vai ter uma série de cura e libertação. Provavelmente ele deve ter tido muito mais de curas e libertação, mas no capítulo 5 ele só vai relatar 3, né, de curas e libertações que Jesus ele teve no caminho da jornada dele, de evangelho, de ensinamento. Então Jesus ele vem de Decápolis, uma cidade dos Gerazenos, ao qual Jesus curava um endemoniado, né, libertava ele das prisões, libertava ele dos grilhões,
e tinha que voltar para a mesma cidade onde ele estava. E uma grande multidão o apertava de forma sobrenatural. Você já foi em algum lugar ao qual a multidão aperta e que você não consegue sair do lugar? Era assim. A multidão perseguia Jesus lado a lado, tempo a tempo, porque eles sabiam que ali tinha alguém que ia curar, que ia libertar. Então Jesus ele passa de uma cidade para outra com seus discípulos. Jesus ele vai de barco junto com seus discípulos para a beira do mar, na praia. E ali, no meio da multidão, no meio de muitas pessoas, aparece uma pessoa surpreendendo. Quantas das vezes, irmãos, nós surpreendemos Jesus? Quantas das vezes você já chamou a atenção de Jesus? Quantas das vezes eu e você já chamamos a atenção de Jesus? E aparece uma pessoa, um chefe da sinagoga. Vocês sabem o que é sinagoga? Sinagoga é templos, né? É congregações. Sinagoga era onde reunia os judeus para fazer as suas orações. É onde reunia os judeus para prestar culto ao Deus deles, ao Deus vivo, né? Então, onde havia um culto, era uma sinagoga. E Jairo era um chefe. Jairo era como se fosse um pastor. Jairo era como se fosse um presidente, um governador. Jairo, ele conhecia o Alcorão. Jairo conhecia o Pentateuco. Jairo conhecia as Escrituras, mas não conhecia Jesus. Jairo conhecia a palavra de Gênesis até um pouco do Antigo Testamento, porque não existia o Novo Testamento naquela época. Mas Jairo não conhecia o Rei dos Reis. Jairo não conhecia o médico dos médicos. Jairo não conhecia aquele que podia curar, aquele que podia libertar. Mas Jairo tinha ouvido falar. Provavelmente Jairo andava desesperado. Jairo andava, procurando quem poderia fazer algo pela filha dele. E ele ouviu falar de um tal de Jesus. Eles falavam, um tal de Jesus, um profeta, um curador, um libertador, um tirano, um protestante. Mas ele não sabia que aquele homem chamado Jesus tinha uma intimidade com o Pai inesgotável. Ele não sabia que aquele homem, que era 100% homem, 100% Deus, tinha uma intimidade inesgotável, ineparável. Não tinha tempo para Jesus com Deus. Ele parava, ele chamava a existência de Deus. E é isso que nós temos que chamar a existência de Deus. E Jairo chega até Jesus e fala: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Em outras versões está moribunda, está doente. Em outras versões, ela está enferma. Nós queremos entender o texto, e o contexto desta palavra é o qual que Jesus, ele estava ali curando, libertando, salvando, pregando o evangelho para aqueles que estavam presos, para aqueles que estavam no cativeiro. E a palavra chega até Jairo, com Jairo como que estava desesperado. Jairo estava totalmente precisando de Jesus. Você já ficou totalmente precisando de Jesus? Você já ficou loucamente desesperado por Jesus? Loucamente precisando de algo, de uma porta, na vida sentimental, na vida financeira? Sua família está uma bagunça, seu lar está uma bagunça. Já viveu isso? Eu já.
Eu já precisei e preciso todos os dias de Jesus na minha vida. Eu preciso e você precisa procurar Jesus todos os dias, todas as noites. A palavra de Deus diz que buscai o Senhor a todo tempo, sem perca de tempo. Então, Jairo, ele precisava procurar Jesus. E Jesus, andando com Jairo, no meio de uma multidão, ele cura a segunda pessoa, ele liberta, ele salva a segunda pessoa. Uma mulher que há 12 anos precisava de uma cura, há 12 anos ela precisava ser curada. Jesus andando, Jairo, aquilo ali era provavelmente para mostrar para Jairo quem era Deus. Quem era Deus? Amados, quando você anda com pessoas, Jairo estava andando com Jesus, porque ele estava dando credibilidade para Jesus. Isso aqui é fato, irmãos. Quando você anda com pessoas que têm um nível de fé acima do seu, meu irmão, aumenta a sua fé. Anda com o pastor, para você ver. Anda com ele. Para você, o que você vai aprender sobre fé? O que Deus vai trazer ao seu coração através de um homem que tem fé acima do normal? Ninguém dava crédito que nós ia conseguir o lote. Ninguém dava crédito. Talvez falava assim, ixi, tá louco. Outros vão entrar e vão conseguir. Outros vão estar ali. E ele mais o Jairo trabalhando. E nós conseguimos o melhor, o maior, porque é para a honra e glória do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. E Jairo tinha que admirar aquela fé. Jairo tinha que aumentar a fé dele. E Jesus, no meio da multidão, cura uma mulher que há 12 anos esperava por aquela cura, pela aquela libertação. E quando a mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus sente virtude, Jesus sente poder saindo dele, Jesus sente algo extraordinário saindo dele. E quando Jesus fala, os discípulos repreendem Jesus, como mestre? O Senhor está sendo apertado pela multidão e pergunta quem te tocou. Mas porque aquela mulher foi estancada o sangue dela. 12 anos, a mesma idade que a filha de Jairo tinha, a mesma idade que aquela criança tinha, e que precisava ser salva, que precisava da cura. E Jairo leva Jesus até a sua casa, e ao entrar na porta, as pessoas começam a falar: por que incomoda o mestre? Por que incomoda o mestre? A sua filha já morreu, não adianta mais. Não adianta mais, o seu sonho já morreu. O seu sonho já morreu. O sonho de ter a casa própria já morreu. O sonho de seu filho estar na igreja já morreu. O sonho da sua esposa, do seu esposo estar aqui na igreja já morreu. O sonho da libertação da sua filha, do seu filho já morreu. Mas Jesus repreende e fala: não temas, não tenha medos, apenas creia, apenas creia. Talvez para muitos o sonho do lote já tinha morrido, mas o pastor falou: apenas creia. Jesus está no controle, Jesus está no barco, Jesus comanda tudo, Jesus acima de tudo, Ele é o Rei dos Reis. Ele é digno de ser adorado, não um homem. Então, quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, Ele faz acontecer em nossas vidas. 3 pontos bem chamativos, para que nós possamos entender e sair daqui cheio de Jesus. Cheio de Jesus. Procuramos Jesus quando estamos desesperados. Procuramos Jesus quando estamos desesperados. Jairo estava desesperado. Jairo já não sabia o que fazer mais. Já tinha clamado, já tinha chamado a existência de Deus,
já tinha feito algo, talvez pegou aquelas folhas, banhado a filha dele, talvez já tinha chamado curandeiros por toda parte, médicos, e nada acontecia. A filhinha de Jairo continuava doente. Doente. E no desespero, irmãos, nós saímos atrás de alguém. No desespero, irmãos, nós saímos atrás de alguma coisa para resolver. Saia no desespero por Jesus. Saia desesperado por Jesus. Ele pode, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos salvar, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar, Ele pode entrar na nossa casa, Ele pode fazer algo extraordinário. Então é Jesus, irmãos. Se você está preocupado ou preocupada, abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai relatar, em orações contínuas, e ele vai recitar um versículo dizendo assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, não fiqueis preocupados no que vai acontecer amanhã. Eu sou amanhã, eu sou o seu futuro. Não fiqueis ansiosos como vai ser o seu Natal, como vai ser o seu Ano Novo. Não fiqueis ansiosos. Se Deus vai te dar, se Deus vai fazer. Você já viu um passarinho ficar com fome? Você já viu um passarinho sem vestimentas? Assim é Deus fazendo por ti e por mim. Assim é Deus fazendo pela sua família. Assim é Deus não deixando você desempregado ou desempregada. Assim é Deus abrindo as portas. Assim é Deus fluindo no seu trabalho, no seu comércio. Assim é Deus prosperando a sua vida. Assim é Deus fazendo algo dentro do seu lar. Jesus vai abençoar a sua casa. Jesus vai abençoar a sua família. Busque Ele. Jairo buscou desesperadamente. E nós temos que estar desesperados todos os dias por Jesus. Todos os dias. Sabe por que nós viemos aqui? Sabe por que nós estamos aqui quarta, domingo, escola bíblica? Porque precisamos dEle. Sem Ele nós não somos nada. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles herdarão o reino dos céus. Somos pobres de espírito, porque o pobre, ele tem que buscar algo para se alimentar. O pobre, ele tem que buscar algo para se vestir. Jesus, ele está fazendo a conotação de pobre de espírito. Aquele que tem que buscar a palavra, aquele que tem que buscar a oração, aquele que tem que buscar continuamente a presença de Deus. Então, o pobre de espírito é eu e você. O pobre de espírito somos nós. Todos os dias temos que buscar. Todos os dias temos que nos alimentar. Todos os dias temos que entrar na presença dEle. E todos os dias temos que dormir na presença dEle. Amém? Segundo ponto, procuramos Jesus quando a crise está estabelecida na sua casa. Quando a crise se estabelece na sua casa. Quando a crise estabelece na minha casa, nós procuramos Jesus. Nós procuramos o Deus Altíssimo. Nós procuramos aquele que há de vir buscar a tua igreja. Quando a crise ela é estabelecida, seja qual ela for, financeira, espiritual, sentimental, nós vamos atrás de Jesus. Nós vamos atrás daquele que é o nosso Salvador. Então, quando a crise está estabelecida, nós vamos buscar Jesus. A crise estava estabelecida na casa de Jairo. Não era financeiro, não era sentimental, ou talvez sentimental, porque estava perdendo a filha. E não era espiritual.
Jairo conhecia a palavra, Jairo orava, da forma dele, mas buscava, da forma dele, mas buscava. Mas ele foi buscar no Rei dos Reis, no Médico dos Médicos. Como é que está a sua vida hoje, meu irmão? Como é que está a sua vida hoje, minha irmã? Como é que está a minha vida hoje, minha irmã? Como é que está ali a crise dentro da sua casa? Como é que está a crise financeira? Peça a Deus, peça a Jesus. Sentimental, procure Jesus. Espiritual, busque a presença de Deus, busque a palavra, ore. Estamos aqui todas as quartas buscando, todos os sábados, os intercessores estão aqui pela manhã, 7 horas da manhã. Quem quiser vir, venha. Venha buscar a presença de Deus. Domingo, escola bíblica dominical. Domingo à noite, às 18 horas, estamos aqui também ouvindo a palavra, orando, buscando a presença de Deus. Então, irmãos, não há outro Deus que nós não temos que buscar. Não há outro Deus que nós não temos que nos orientar. A crise, ela tem que ser quebrada através de você e de mim. A crise, ela tem que ser quebrada buscando Jesus. Buscando Jesus. E Jairo foi na fonte certa. Jairo foi no lugar certo. Temos que buscar a presença de Deus. É Jesus que Ele nos dá essa presença. É Jesus que nos traz essa presença. É Jesus, não há outro. Não há outro Deus a não ser Jesus. Então nós temos que buscar no lugar certo. Nós não vamos buscar num bar. Nós não vamos buscar em um lugar em que Jesus não habita. Nós não vamos buscar essa solução em lugar em que Jesus não entra. Nós vamos buscar no lugar certo, na fonte certa. Então, quando nós queremos Jesus, nós vamos à igreja, nós procuramos um mestre, um pastor, nós procuramos alguém que ora, alguém que busca. Em nome de Jesus, quando a crise se estabelece na sua casa, não procure qualquer coisa. A crise estava estabelecida. Jairo e a família já não tinham mais o que fazer. O povo que estava ali só jogavam, praga. Mas Jairo confiava em alguém. Jairo tinha confiança em alguém. Jairo precisava de alguém e ele procurou Jesus. Não conte os seus sonhos para ninguém. Não conte os seus projetos para ninguém. Quem viu aí nas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook. E Facebook, Instagram, ele também mostra muitas coisas que não presta. Mas também tem muitas coisas que presta. E uma das coisas que me enfatizou durante a semana todinha foi uma reflexão que o Lucas Ferraz, filho do pastor Alessandro, esposo da Thalita, filho da pastora Lília, Quem conhece sabe como é que... Ele trouxe uma reflexão muito interessante, sobre José. E ele falou o seguinte: não conte os seus sonhos para ninguém, a não ser para a pessoa certa, a não ser para a pessoa que vai orar junto com você, vai trazer aquilo à tona, a realidade que Jesus tem para você. E José contou para os irmãos dele o sonho dele. E José foi preso, José foi jogado no poço, José foi restaurado e José teve o sonho dele realizado. Mas o que os irmãos dele fez? Jogaram, prenderam, venderam ele, fizeram coisas que não era para fazer com ele. Então, às vezes, nós contamos os nossos sonhos, os nossos projetos para alguém. Levamos pessoas incrédulas para orar. Levamos pessoas incrédulas que duvidam da palavra de Deus para orar por aquela pessoa, para fazer uma campanha. Jesus não. Jesus, ele quando entra na casa de Jairo, espera aí, meu irmão, você não vai não. Espera aí, você também não. Jairo, abre o espaço aí, tira algumas pessoas. Essas pessoas que estão aqui falando que não vai dar certo, que já morreu a sua filha.
fica de fora. E os meus, que eu vou chamar, é Pedro, Tiago e João. Esses sim, esses eu tenho confiança. Esses não duvidam da palavra. Esses aqui dormem, comem e oram junto comigo. Então, irmãos, leva pessoas de confiança. Fale para a pessoa de confiança. Conte para a pessoa que você confia. É o seu pastor? Entregue na mão dele. E vamos orar juntos. Vamos. É para a intercessora, intercessor. Entregue na mão dele. E vamos entregar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos: entregue o seu caminho a Deus e o mais Ele fará. Então, quando entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida, Ele mais faz. Ele vai fazer mais e mais e mais. Amém? Terceiro, procuramos Jesus quando tudo e todos estão contra nós. Quando tudo e todos estão contra nós. Lá dentro estavam todos contra Jesus. Lá dentro estavam rindo de Jesus. Lá dentro estava rindo daquilo que Jesus ia fazer. Quando as pessoas falavam, já morreu, já está morta, Jesus falava, apenas dorme, crê somente. Apenas dorme, crê somente. O seu sonho está sendo realizado. Os teus projetos estão sendo realizados. A porta que você está precisando, Deus vai abrir. A porta que você está almejando, Deus vai abrir. A casa mais linda e maravilhosa que você está imaginando, Deus vai abençoar. Aquilo que você crê que vai acontecer, Deus está colocando em tuas mãos. O ministério mais lindo que você já atuou, está atuando, Deus está colocando no seu coração de voltar. Aquilo que Deus colocou no seu coração de evangelizar, Deus está colocando estratégia. Não deixa que as pessoas falem que não vai dar certo, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele fala nesta noite, crê somente. Crê somente, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, apenas creia, porque vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Procure Jesus, porque Ele é que vai resolver os teus sonhos e projetos. É Jesus Cristo de Nazaré, é Ele, o Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive entre nós com teu Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé? Conclusão: se não procurarmos Jesus verdadeiramente, a casa que Ele não entrar será uma casa de luto. A casa que Jesus não entrar, verdadeiramente será uma casa de luto. Será uma casa de luto. Procure Jesus nesta noite, irmãos. Procure Jesus. Ao entrar na sua casa, peça a bênção para Jesus. Jesus, entra na minha casa. Jesus, faça morada dentro desse lar. Jesus, eu te peço, Jesus. É o Senhor, mais ninguém. Não há outro, não há outro. É o Senhor, Jesus. É o Senhor, Jesus. Não deixe que a apostasia entre no seu coração. Não deixe que entre na presença de Deus nesta noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, nesta noite é o tempo de você voltar. Nesta noite, se você está desviado da presença de Deus, esta noite é o tempo de você voltar. Se você está desanimado dentro da casa do Senhor, irmão, pastor, eu tenho vindo à casa do Senhor, pastor, eu tenho vindo todos os cultos, mas às vezes bate o desânimo em mim, Senhor, porque a minha família não está por completo. Não deixe isso te abater. Não deixe a apostasia entrar no seu coração, porque se ela entrar, irmãos, vai ser um desânimo total. Nós estávamos ali na jornada teológica e nós prestamos muita atenção no que foi ministrado pelo pastor Leônidas no sábado. Domingo eu não tive como ir,
E uma coisa interessante que chamou a nossa atenção, né, quando os debates estavam explicando, é sobre o apostato, né, que é a apostasia, e o desviado. Amados, quando você está desviado da presença de Deus, você está lá fora. Eu já desviei, fiquei 7 anos desviado da presença de Deus, e foi para mim horrível, porque eu experimentei de coisas inefáveis, coisas que não poderia ter experimentado. Eu experimentei coisas que eu não poderia ter envolvido, eu me envolvi. Mas eu tinha o temor de Deus, sabia que um dia eu ia voltar para a presença de Deus, sabia que um dia o Senhor ia me dar uma família, sabia que eu não ia desagradar a Ele, e queria voltar à presença de Deus. Mas o apostato, ele não volta à presença de Deus, ele não tem o temor de Deus. Por isso, irmãos, não deixa a apostasia entrar no seu coração, deixa Jesus entrar no seu coração, entrar em seu lar, entrar em sua família. Deixa o Senhor Jesus fazer a diferença na sua casa, porque se Ele não entrar, o luto vai estar, o luto vai chegar. Naquela época, naquele dia, na casa de Jairo, eram pagas as pessoas para chorarem. Já pensou? Você paga pessoas para chorar no seu velório, no meu velório? É feio, irmãos, mas que as pessoas choram porque nos amam, as pessoas choram porque é uma perca. Mas o Senhor, Ele vai entrar no lar de cada um nesta noite. O Senhor vai entrar na casa de cada um. O Senhor vai entrar. O Senhor vai visitar. O Senhor vai fazer morada. O Senhor está visitando agora pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. O Senhor está visitando. Não há distância para o Senhor visitar. Não há distância para o Senhor entrar nos corações. Nesta noite o Senhor está abençoando o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Se aproxime de Jesus, procure Jesus, procure Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor é dada ao Senhor Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.